Eu tenho que continuar. Tem que continuar porque o Clube do Remo vai estrear amanhã no Campeonato Paraense 2025. O jogo será disputado às 18 horas no Mangueirão contra a equipe do São Francisco. Então, no vídeo de hoje, vamos trazer a provável escalação azulina, como também debater um pouquinho dessa estreia do Leão. Meu nome é César Marinho, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem o meu trabalho a conhecerem através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comente. Podem comentar à vontade, concordando ou discordando de mim, sempre dando a opinião de vocês. É bem bacana, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar essa estreia azulina no Parazão. Finalmente chegou o grande dia da estreia do Clube do Remo, uma competição oficial, disputando o Campeonato Paraense. Depois de um acesso, a torcida está totalmente empolgada e faz justiça. Depois de um primeiro semestre complicado em 2024, sendo eliminado pelo rival na Copa Verde, perdendo o título também pelo rival no Campeonato Paraense. Agora não, no segundo semestre, já sob o comando do Rodrigo Santana, o Clube do Remo dá a volta por cima, sai de uma situação difícil na Série C, consegue o acesso e agora esse ano vai disputar a Série B e a promessa da direção é montar um elenco compatível com a Série B para brigar pelo acesso. O objetivo claro da direção do Clube do Remo é brigar pelo acesso. Então, muita ansiedade para os torcedores azulinos para ver essa estreia. Uma estreia que não vai contar com todos os jogadores contratados. O Clube do Remo ainda precisa contratar outros atletas, precisa de lateral esquerdo, precisa de um outro meia, precisa de opção também para jogar pela ponta, pela direita. Então, o elenco do Clube do Remo ainda necessita qualidade. Mas já contratou alguns jogadores interessantes, nem todos vão atuar amanhã. Mas isso aqui aí a gente vai ver no campinho, sabendo que o campinho é uma provável escalação. E essa provável escalação, quem trouxe foi o jornalista Magno Fernandes, da Rádio Clube. Ele que informou em suas redes sociais e também de acordo com a apurei também com outros colegas. Deve ser mais ou menos isso. Alguma dúvida ou outra, o Rodrigo Santana vai definir a escalação pouco antes do jogo, por volta das 16h30, 17 horas. Na cabeça dele, talvez já tenha o 11 definido, mas não vai divulgar agora. E dependendo, pode ter uma variação tática, mas a gente vai ver isso no campinho. Vamos aqui para o campinho, então. Já trazer o campinho aqui para vocês, para a gente debater esse Clube do Remo e São Francisco. Aí tá o campinho. No gol, Marcelo Rangel, não tem dúvida alguma em relação a isso. Na direita, uma novidade, Cadu, o garoto Cadu Santos, 19 anos. O Marcelinho foi contratado, é o titular da posição. O Clube do Remo pode ser que invista mais em outro lateral direito, mas amanhã provavelmente quem vai jogar é o Cadu. O Clube do Remo pode fazer uma linha de 3, aí depois eu falo da mudança que pode ter o Clube do Remo, da variação. Com Rafael Castro, Lucão e Alvarinho, a estreia do argentino Alvarinho no Clube do Remo, assim como a estreia também do Lucão, que estava no futebol de Malta, depois jogou no futebol do Sul Asiático. E na lateral esquerda, sabe que por enquanto é o único lateral esquerdo do Clube do Remo. Para esse sistema defensivo, o Clube do Remo iria com 3 zagueiros, mas pode ser que tenha uma mudança. Pode ser que o Alvarinho seja sacado do time, vamos tirar ele aqui. O Sábio continua na lateral esquerda. O Clube do Remo pode jogar com 2 zagueiros e quem entraria seria o garoto Cauã, entraria no meio do Clube do Remo. Então o Remo poderia ter 2 meias, Cauã e Dodô. Só que o Rodrigo Santana gosta de jogar, né, com a espécie de 3 zagueiros. Isso é apenas uma variação. Então, se jogar com 3 zagueiros, Cauã deve sair da equipe, Alvarinho volta para a equipe do Clube do Remo. Para mim, essa é a escalação mais provável pelo Rodrigo Santana jogar com 3 zagueiros. Então, acho que essa pode ser a provável escalação. Outra opção é você tirar o Alvarinho e colocar o Sábio e colocar alguém na ala esquerda. Só que eu creio que não vai fazer isso. Eu creio que possivelmente o Clube do Remo vai jogar. Se a gente pegar o histórico da temporada passada, tem que ver a temporada passada, que esse é o primeiro jogo do Clube do Remo. Deve jogar com esses 3 zagueiros mesmo. No meio campo, a estreia do Denner, ex-Portimonense, acabou o contrato em julho, já estão 7 meses sem jogar, mas deve ser titular. Aí o que entra a novidade? Se o Denner, o Jaderson é titular absoluto do Clube do Remo, se o Denner joga como primeiro volante, o Jaderson vai para o ataque. Inclusive, o Rodrigo Santana deu uma entrevista falando que gosta dele como atacante e vai escalar como atacante. Ele que para mim foi o craque do futebol paraense,
jogando com o meio-campista, que ele jogou a maioria das partidas como meio-campista. Vamos ver ele como atacante. Deve render também, ou vai render provavelmente, mas ele como volante foi uma grata surpresa. Foi uma grata surpresa. Eu não entendi na época ainda com o Catalá, né? Vou fazer justiça. O Catalá colocava ele como volante e ele demorou um pouquinho para se encaixar, mas depois que se encaixou perfeitamente. Corre o campo todo, parece no ataque, finaliza, dá assistência, até que dele que dá assistência pro Ítalo fazer o gol do acesso. Mas para amanhã, o Jaderson deve jogar no ataque, então deve ser Denner, Pavani como segundo volante, Denner e Pavani praticamente seguros no 11 titular do Clube do Remo, assim como o Dodô, o Clube do Remo que precisa investir em meia, né? Porque se considerar o Pavani, ele é meia, mas jogando muito no segundo volante, já jogava assim na temporada passada, o Dodô acaba sendo praticamente o único meia, né, desses contratados não só esse ano, como do ano passado também, vai ser a articulação, o Remo precisa de contratar esse meia, mas o meio campo deve ser esse, Denner, Pavani, Dodô, e no ataque, o Jaderson pela esquerda e o Ítalo centralizado. É um time ainda sem o Pedro Rocha, é um time ainda sem o Viseu, é um time ainda sem algumas peças que foram contratadas, principalmente os dois, né, de maiores nomes, provavelmente não jogarão, mas é esse, deve ser o Clube do Remo com 3 zagueiros, fazendo um 3-5-2, porque Cadu e Sábio devem jogar bem abertos, de uma maneira bem ofensiva, uma vez que o adversário vai jogar de uma maneira um pouco mais recuada. Então o Clube do Remo deve liberar nessa formação de 3 zagueiros ou os 2 laterais, com o Denner fazendo essa proteção ainda nessa primeira linha defensiva. Muitas vezes, quando o Remo está sem bola, deve voltar para essa primeira linha defensiva, assim como os laterais. Os laterais voltando, em algum momento, algum cenário que o São Francisco esteja apertando na partida, faça uma primeira linha defensiva com 5 jogadores e o Denner na frente deles. Mas esse deve ser o Clube do Remo, com 3 zagueiros. Então, a provável escalação, para mim, agora falando de mim, da minha, né? Provável escalação para amanhã, analisando esses cenários todos, é Marcelo Rangel, os 3 zagueiros Rafael Castro, Lucão, Alvarinho, nas laterais Cadu Sábio, no meio Denner, Pavani e Dodô, no ataque Jaderson e Ítalo. Esse é o provável Clube do Remo. Deixa a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa possível escalação. Uma escalação boa, tem que ir com calma, tem que ver muita condição física dos jogadores que foram contratados. Igual eu falei, principalmente o Pedro Rocha e Viseu. Eu gostaria muito de ver o Adailton também. Para mim, o Adailton foi uma boa contratação do time do Remo, por mais que o Pedro Rocha tenha mais nome no futebol que o Adailton. Até pelos treinos, como a gente está pesquisando, e pelo que fez nas últimas temporadas, o Adailton vem de um rendimento maior que o Pedro Rocha, mesmo considerando, é lógico, tem que considerar que um estava no Japão, o outro estava disputando a primeira divisão brasileira, por mais que não fosse titular da equipe do Criciúma, mas o Adailton, para mim, pode render bem nesse Clube do Remo, mas a princípio também não será utilizado na equipe titular, que deve ser essa. Obrigado, amigos, por assistir esse vídeo. Deixem aqui o seu like, se inscreva no canal e até o próximo.